Bom dia, aqui é o Lucas Ferreira e hoje iremos falar sobre serigrafia. Então, tô com meu mano Ismael aqui, que vai falar sobre serigrafia aqui pra nós hoje. Me fala aí, Ismael, como começou a empresa aqui? Bem, essa empresa aqui, ela, na verdade, o proprietário aqui, o Natinho, ele já trabalha há uns 30 anos, né, com essa arte de serigrafia, né. Na década de 80 já ele começou a fazer um processo bem artesanal, sem muito recurso, onde era desenhado, né, a arte final era desenhada no papel à mão e disso passado para a tela para fazer estampas básicas, né. E aí, com o passar do tempo, ela foi tomando uma direção, né, crescendo, se aprimorando na arte e tudo, e foi, né, aumentando tanto a produção quanto as possibilidades de fazer da serigrafia um modo de vida, uma empresa. Uma renda, né? Uma renda. Isso nos anos 80 ele começou. Começou nos anos 80. E assim, a serigrafia é uma arte hoje em dia, né? Ela é um tipo de arte gráfica, né? Que apesar de hoje em dia ter muitos recursos aí de máquinas, né, automatizadas para ser realizado, ele ainda existe essa parte artesanal que é feita quase todo o trabalho à mão, pelo menos o trabalho de execução, né? De pintura, de produção, pré-produção é feito artesanal à mão. E hoje em dia tem o auxílio da computação gráfica para desenvolvimento da arte, né? Dos layouts, entre outras coisas que dá para fazer com a computação gráfica. Acho bacana. E falando em layouts, e quais são os programas assim que vocês costumam usar? Então, cada profissional de serigrafia, tudo, ele se aprimora em qualquer tipo de plataforma, né? As mais usadas, assim, são Photoshop, CorelDRAW, Illustrator, mas dentro desses programas tem uns outros subprogramas, programas que as pessoas usam, mas tem gente que trabalha, por exemplo, com o software livre GIMP, saca? O GIMP para a plataforma Linux, né? Só que isso aí varia de pessoa para pessoa. As mais usadas mesmo fica entre o Photoshop, CorelDRAW e Illustrator mesmo. E além de estampa, vocês produzem mais o quê? Então, na verdade, a partir da serigrafia você faz estampa, não importa se é apenas em camiseta ou em outra plataforma, né? Mas assim, aqui a gente trabalha basicamente com camisa, mas a gente também pinta pôster, gravura, adesivos, né, stickers. E às vezes pintamos coisa para decoração, cortinas, alguma coisa. Mas desde que seja uma plataforma reta, plana, lisa, né? No caso, para poder executar esse processo de impressão serigráfica, né? Mas isso você pode fazer também em madeira, em cerâmica. Aí você vai mudar, né, a tinta, né? Alumínio, ferro, plástico, acrílico, tudo isso serve à serigrafia. Só que tem a tinta específica, né? Os materiais diferentes do que a gente usa para camiseta. Bacana. E me diz então, como é que é o local de trabalho aqui de vocês? Tem que ser assim, arejado e tal? Ou tanto faz? Bom, o local de trabalho para uma serigrafia, ele sim, não tem assim uma definição exata mesmo. Tanto faz você trabalhar com um lugar mais escuro, mais claro. Existe como é que eu posso dizer? Uma prioridade para um lugar mais escuro, um pouco mais escuro, não precisa ser totalmente escuro como gravar foto, mas é aconselhável você trabalhar num lugar mais escuro só no processo de gravação da tela, né? De você revelar, passar a arte impressa para a matriz, né, a tela, que é a partir dali que você vai pintar na camiseta. E aí esse processo, como ele é um pouco fotográfico, é meio parecido com a fotografia, geralmente as pessoas trabalham num lugar mais escuro, mas assim, o resto do trabalho todo, quanto mais claro, melhor, né? Então não interfere muito assim, então não, né? Não. Local, né? Ah, beleza, então você falou aí das telas aí, tem como mostrar aí uma tela aí pra nós e
Como é que é? Tem. Acho que tem poucas aí, né? Não, aqui é... O tanto de Gente, tela. como a gente trabalha com loja, né? A gente tem essas telas como catálogos, né? Então aqui a gente meio que divide elas aqui entre algumas definições aqui da loja, né? Por exemplo, comics, filmes, bandas, artistas, temas negros, samba, entendeu? Aqui nessa serigrafia ela é dividida dessa forma. Tá certo, então tá tudo separado, não tá nada aleatório aí não, né? Não, tá separado, mas assim, uma separação bem da gente mesmo, assim. Se outra pessoa chegar aqui não vai saber localizar nada. Isso é porque a gente já tem uma espécie de catálogo na memória mesmo, entendeu? E aí a gente costuma guardar dessa forma. E pelo fato de ter muita também, né? Nem toda serigrafia tem esse acervo de tela. Não trabalha com, não estoca tanta tela assim. Tem bastante, né? Entendeu? E como é que faz esse procedimento das camadas? Então, as camadas é o seguinte, assim como na computação gráfica, quando você está desenvolvendo arte, cada cor é uma camada, né? Um layer, no caso lá, né? Aí o que acontece? Se você está trabalhando com estampa de uma cor só, você vai usar só uma tela. Aí a partir do momento que você trabalha com duas cores, três cores, aí cada cor você vai fazer a separação delas, né? Cada uma no seu respectivo encaixe, para ir batendo uma camada em cima da outra, geralmente da cor mais clara para a cor mais escura, né? Todas elas se encaixando e cada cor vai ser uma tela. Geralmente. E aí existe um processo chamado policromia, que é onde você com quatro cores, né? Com cinco cores, você contando com o fundo e com o preenchimento, que é o preto, né? O contorno, talvez. Certo. E as outras três cores básicas, né? Que é o amarelo, o azul e o vermelho, cian, magenta e amarelo, né? Aí existe uma tinta, né? Um tipo de tinta, que ela é tinta própria para fazer esse processo de cromia, que ela se mistura, né? Na medida que você vai pintando as camadas, ela se mistura e dentro delas gera 16 mil cores, né? No caso, teoricamente, né? Uhum. E aí isso tem o processo da arte, né? A arte que define isso aí, para você, depois que você fizer a arte, gravar a tela, você poder usar essas tintas, né? Aí tem uma forma certa de fazer isso nos programas, né? E no caso, meu uniforme aqui, se fosse fazer na serigrafia, na estampa aí aqui foi duas telas então, no caso? Foi, duas telas, uma para o verde e outra para o preto. Mesmo que não esteja encaixado uma em cima da outra, mas foi usado duas telas. Nossa. Aí aqui no caso também, né? Só uma, aqui é só uma. Se fosse, verde, né? Se fosse por exemplo, na camiseta preta, aqui o nome Senai você teria que ter uma tela branca, né? Para o Senai ficar em branco, o nome, e o verde por cima cobrindo, para encaixar o nome. Certo, bacana. Deixa eu ver. E vocês aqui, tem alguma marca, uma grife assim? Tem uma loja que já tem quase 18 anos, né, de história, que chama Kingdom Comics, né? Aí depois dessa Kingdom Comics aí tem a Kingdom Black, né? Kingdom Camisetas, são vertentes dela, né? Aí vai a Kingdom Comics, ela trabalha com estampas de rock, de comics mesmo, desenho, quadrinhos, cinema, né, fotografia. Kingdom Black já é mais voltada para tema negro, né, tema cultura popular brasileira, cultura afro, cultura latina. Bacana. Né? Acho que fortalece a cultura também, né, daqui. A serigrafia é uma arte, né, velho? E toda arte fortalece a cultura de alguma forma, né? Verdade. Então, na medida que você trabalha com serigrafia visando essa parte artística, você sempre está contribuindo para a arte, para a cultura. Existem serigrafias que são de produção mesmo em escala, estampa para loja de departamento, serigrafia pequena que mexe só com uniforme, por exemplo, né? Que aí ela é o mesmo processo artesanal, mas o foco dela não é tão artístico, não chega a ser uma coisa, né, voltada para estar inserida na parte da arte, da cultura, de evento. Porque, por exemplo, a gente trabalha, além de trabalhar com esse tipo de quadrinho, coisas que não são também às vezes brasileiras, artistas internacionais,
a gente também, nós trabalhamos com, por exemplo, artistas plásticos da cidade, né? Pessoal que mexe com grafite, com tatuagem, com música, com cinema, entendeu? Passando essa visão artística da galera para camiseta ou para papel, entendeu? Ou para adesivo e por aí vai. Ó, massa. E se a galera quiser comprar umas artes aí com vocês, umas estampas, umas camisetas, como é que faz aí? Então, aqui no caso, essa oficina ela é a fábrica, né? E aí, fonte, né? aqui é onde se é produzido as estampas e os produtos. E aí as lojas são no Conic, né? Lá no plano. Só tem lá no Conic a loja? Tem no Conic, tem 2 lojas no Conic, a Kingdom Comics e a Kingdom Black, e na Asa Norte tem a Kingdom Camisetas, que Tá grande então o negócio então, hein? são como se fosse matriz e filiais, né? Pô, massa, bacana. Acho que era só isso aí mesmo. Pô. E cadê? Tem como fazer uma estampa aí pra nós não? Vou preparar um aqui pra fazer pra você. Pô, beleza. Então, aqui nessa serigrafia, nós trabalhamos com tinta base d'água, né? E existem algumas outras tintas, acid print, soft print, que elas são basicamente a base d'água mesmo, só que elas requerem um outro processo de cura na tinta, né? Tem que passar ela numa máquina para secar, numa espécie de estufa com ar circulado, chama polimerizadeira, né? A gente tem uma máquina dessa, mas ela não está aqui, ela está em outro lugar, porque aqui a gente não pode usar porque ela solta muita fumaça e tudo, e como é um ambiente residencial, área mista, o pessoal reclama, né? Sobe fumaça pro prédio. E aí agora tem serigrafias que mexem com tinta base solvente, né? Tinta Plasol, que é meio um óleo, né? Uma tinta oleosa. E aqui no nosso caso a gente trabalha com tinta base d'água, né? Aqui eu vou fazer uma impressão aqui. Só a título de curiosidade mesmo. Olha só. O que acontece? Onde está verde aqui na tela, quando a gente passa o processo de gravação, de revelação da tela, a arte final, ela está em preto, né? A arte final ela funciona dessa forma aqui, ó. Deixa eu pegar aqui. A arte final, ó, ela tá em preto. E aí o que acontece? Onde está preto aqui, quando eu passar lá para o processo de revelação, eu passo um produto na tela, que é esse produto verde, né, que é a cor de toda a tela. Esse produto ele funciona como uma espécie de cola, né? Onde tem esse verde aqui, a tinta não vai passar. Então quando eu vou revelar a tela, eu passo esse produto, a tela fica toda verde. Quando ela seca, eu jogo ela na luz ali, com peso, em cima da haste, e aí a luz vai fazer o quê? Vai fazer o sensibilizante secar essa parte verde todinha. E onde a haste está impressa de preto aqui, vai ficar transparente. Onde está impressa de preto, a luz não vai passar. E aí, pela luz não ter passado nessa parte onde está preto, quando a gente joga água na tela, aonde está preto aqui na arte vai sair aqui na tela o produto, né? E aí o que sair aqui vai ficar exatamente igual ao desenho, entendeu? Bacana. E que tipo de papel é esse aqui mesmo? Esse papel aí ele é um papel ofício normal, sulfite normal. Sulfite, né? Nós chamamos isso aqui de oleolito, né? Porque ele funciona da mesma forma que um fotolito normal, né? Só que ele é transformado assim a partir do óleo. Você pega um papel em branco, como esse aqui, passa o óleo nele, ele passa a se tornar transparente, entendeu? É uma forma bem antiga de fazer. No nosso caso, como fazemos aqui muitas estampas, grava e desgrava muita tela, então pra gente sai mais barato fazer dessa forma aí. Quando é um trabalho muito específico, muito minucioso, aí a gente recorre a um papel vegetal, ou um laser filme, ou até o papel fotolito mesmo. Mas, e vocês mesmo que imprimem
esse papel aqui? É, ele é tipo mais grosso, né? Um plástico, sei lá. Não, é um papel normal, porque tá com óleo aí, ele deu uma encorpada. Né? Já tem um tempo que foi passado o óleo, mas é impresso em gráfica normal. Gráfica normal, né? E depois passado o óleo. Vai dar uma textura diferente por causa do óleo. E cadê? Tem como fazer uma estampa aí também? Tem. Oh, beleza. Vou segurar aqui porque esses 3 parafusos tem que ficar encaixados lá, os 3. Os 2 laterais e do meio. Quando você tiver certeza que encaixou, você vai abaixar, né? E aí você vai firmar aqui para a tela não se mexer e vai puxar o rodo. Aí o rodo ele precisa ter uma inclinação mais ou menos de 90 graus aqui, né? E a mesma força que você começar, você tem que vir até o final. Beleza. Sacou? Deixa eu tentar aí. Olha lá. Mostrar um pouco aí, Segura, ó. pega no meio do rodo. Segurar firme. Aqui, né? Aqui, ó. Tem que segurar aqui. Sim. Vai abaixar a tela. Inclinar o rodo. Puxar. Para por aí. Pula. De novo? É, puxa de novo. Beleza, levanta a tela. Tchan, 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 tchan. É, saiu aí. Acho que vou largar esse curso de design gráfico aí, hein? Fazer serígrafo. Pô, massa, valeu, velho. É isso aí, galera. Esse é um pouco do trabalho aí da serigrafia. Valeu.